Eu nunca mais esqueci essa citação. Duvido que ele não esqueceu. Fecha e repete. Desculpa, eu tenho que rever, porque tem uma porra que ele esqueceu. Determinado. Então eu vou começar com uma citação que me fez entender valor de uma vez por todas, tá? Mas eu vou começar com a citação e depois a gente vai descrever o que é valor, e não o contrário. Quando digo que um quarter de trigo, quarter é uma medida de trigo, se troca por ferro numa determinada proporção, ou que o valor de um quarter de trigo se expressa numa determinada quantidade de ferro, digo que o valor do trigo ou seu equivalente em ferro são iguais a uma terceira coisa, que não é o trigo nem o ferro, pois suponho que ambos exprimem a mesma grandeza sob duas formas distintas. Portanto, cada um desses dois objetos, tanto o trigo como o ferro, deve poder reduzir-se independentemente um do outro àquela terceira coisa, que é a medida comum entre ambos. Nossa. Eu nunca mais esqueci essa citação. Duvido que ele não esqueceu. Fecha e repete. Desculpa, eu tenho que rever, porque tem uma porra que ele esqueceu. Gente, olha só, você não precisa comparar as coisas na medida de uma terceira coisa. Isso não existe. Todos os fundamentos essenciais da lógica, eles são justamente para que nós consigamos fazer o que nós chamamos de conjuntos simples. Os conjuntos simples são aqueles conjuntos em que todos os elementos e todas as propriedades que estão nos objetos são objeto lógico nesse sentido, tá? Eles não são partilhados entre entre um e outro, porque se torna mais complexo na medida em que você tem, por exemplo, digamos se você tivesse 3 caixas. Uma tivesse 4, outra tivesse 5, outra tivesse 4, 5, 6. Essa terceira caixa, ela torna o elemento mais complexo. Ela dificulta a questão. Mas não há nada na lógica, não há nada nos elementos comparativos que nos obrigue a ir para uma terceira coisa. Isso, inclusive, é um certo artifício, um certo subterfúgio que era usado bastante por alguns economistas políticos clássicos, porque eles tentavam sempre fugir do fato de que o elemento central na comparação entre duas mercadorias não existia sem um indivíduo que fosse efetivamente aquele que olhasse para cada objeto individualmente e os decidisse comparar, porque não há entre dois elementos quaisquer, escolha qualquer dois números, não há entre esses dois números uma dependência que justifique que você precisa juntá-los. Não há em qualquer mercadoria uma dependência que signifique que você precise abstraí-los em comum. Esses elementos não existem. Esses elementos, eles não só não criam um impacto na sua teoria, como eles só podem fazer sentido se eu estou tratando de um mercado com pessoas que vão fazer um ato econômico, veja só, um ato econômico, que esse ato econômico da troca é o que vai conectar as duas mercadorias. Mas entre as mercadorias em si, na própria mercadoria, não há o elemento comparativo que Marx tenta dizer que possui, justamente porque ele precisa desse elemento para objetivar o mundo e fazer com que o elemento da consecução da transformação, que é o elemento do trabalho, seja o cerne do valor. Mas não há uma necessidade aí, seja lógica, seja mercadológica, seja epistemológica, para construir uma tese desse tipo. É algo até óbvio, mas que esses economistas políticos usaram repetidas vezes ao longo da história. Pra mim é interessante o seguinte, cara. Sem o Napoleão, a tese do Marx nem existiria, né, velho? Por quê? Já vou pensar nisso. É porque assim, desculpa, Marx, ou qualquer marxista, mas é que eu li Kripke, velho. Até onde eu sei, essas medidas são puramente de referência a elas mesmas. É só a possibilidade de quantificação. Porque quem foi que quantificou as coisas e disse, olha, é 1 metro Napoleão? Isso é verdade. O mundo pré-moderno, o Vovô tem razão. Ele realmente... O Vovô manda bem aqui, velho. O mundo pré-moderno não quantificava as coisas dessa forma. A forma como a gente pensava no estoque era como uma estrutura fechada. O estoque não pertencia individualmente à raiz das coisas. Isso começa justamente na medida do advento do capitalismo, porque há algumas forças que querem padronizar medidas para taxá-las. Então há um esforço nesse sentido de encontrar esse subproduto comum. Mas por mais que as quantidades existissem, ou seja, tinha a quantidade 1/4. Mas a forma como o mercado tratava essas estruturas era fundamentalmente diferente. Entende? Assim, as pessoas esquecem disso, velho. Foi o Napoleão que chegou e disse, ó, 1 metro é tantos centímetros, velho. E assim, gente, isso é o que precisa ficar claro pra vocês. Quando vocês estão pensando sobre marxismo,
ativismo. E o problema é que, vamos ser sérios, nós brasileiros somos muito inculturalizados. Então, assim, nos falta cultura. Então, nos falta... Aculturados. E tá vendo? Não sei nem falar isso. Tu vê enquanto inculturado eu sou, que eu sei falar aculturado? Então veja, nos falta muita noção temporal. Nos falta saber que o Napoleão, por exemplo, foi o cara que sancionou e disse, ó, vai ser tal método, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi ele que sancionou isso. Mas veja, tente imaginar antes disso tudo acontecer. Tente imaginar, sei lá, deixa eu pensar aqui... Fala um povo antigo aí, velho, que se relacionou com outros. Chineses... Os egípcios. Não, o chinês se relacionou também com quem? Com Os egípcios. Os egípcios foram um povo que... Imagine um chinês se relacionando com o egípcio, a dificuldade que eles iam ter e o Marx ia ter pra dizer que eles estavam se relacionando com a terceira coisa. Porque eles não tinham, necessariamente, as mesmas noções de medidas e até mesmo a mesma noção comunicativa das medidas. Então, a gente usava muito mais o visual como um ponto de referência. Um exemplo muito simples disso é ao que o sal estava se referindo juntamente com a carne para uma terceira coisa. Sim. A minha necessidade era conseguir suplantar uma quantidade de carne específica, que eu precisava de uma quantidade de sal específica. E daí vem os erros. Mas você sabia que muita gente diz que essa parada de metrificar nos ajudou muito na eficiência geral? Mas eu não disse que não ajuda. Ajuda porque é comunicação. Sim. Então, nos ajuda a precisar o quanto nós precisamos. Afinal de contas, para você se alimentar, você mede lá quantas gramas você precisa, o nutricionista diz pra você, você vai lá e come tantas gramas. Mas, lá atrás, as pessoas precisavam trocar, elas trocavam sem necessariamente existir uma medição universal ou geral. O Caminho das Índias, por exemplo, quando o pessoal tomou lá, eles começaram a botar algumas noções de medida para facilitar o comércio entre os agentes ali. Mas veja, se antes dessa fixação, ou seja, dessa questão de fixar uma determinada quantia, uma determinada pesagem, como é que os agentes faziam para trocar uns com os outros? Eles trocavam por o quê? Por uma determinada subjetividade, uma determinada aproximação que eles tinham até mesmo em noção de oferta e demanda. Então, se esse cara tem essa quantidade de sal e demorou muito para esse homem passar aqui, eu vou trocar muito mais carne com ele por esse sal, tentar trocar menos, né? Porque afinal, a tentativa de quem troca um com o outro é cada um conseguir sair um pouco melhor, sair melhor, mas aí sair o máximo melhor possível dessa troca. Existe a noção de oferta e demanda, existe a noção de tempo, existe a noção, por exemplo, da variabilidade do tempo. Então, eu não sei quando vai passar um outro homem aqui com sal. Eu nem sabia que isso muitas vezes existia. Então, como é que eles trocavam isso? Eles trocavam isso meramente por uma noção de oferta e demanda e a noção da subjetividade que existe no valor. Necessário que haja um efetivo padrão, até mesmo para começar a conversar sobre a teoria do valor marxista. O valor está, assim, redondamente correto. Inclusive, acho difícil algum marxista discordar disso. Mas é evidente que isso há no capitalismo. Então, ele poderia dizer, não, tudo bem, pode ser até pode ser um requisito. Mas, como parte do capitalismo, já há uma certa noção de que isso padroniza-se e universaliza-se isso tudo. Então, Napoleão foi o primeiro burguês, né? Ou foi o primeiro marxista? Assim, eu acho que eles diriam que justamente o motivo pelo qual o Napoleão padroniza, ou seja, ele obriga a padronização, porque, pessoal, assim, sempre houveram padronizações, sempre houve, sei lá, uma peça de carne, as pessoas sempre conseguiram pensar em quantidades. Não é isso que a gente quer dizer, mas essa padronização que permite a gente enxergar padrões de valor, que permite a gente enxergar a proporção em que as coisas se trocam de forma mais direta, é realmente típica desses processos de universalização que são ou mercantilistas ou pós-mercantilistas. E o Malboro traçou bem isso. Mas o problema, cara, é que muitas das relações que existiam que não eram extraculturais, ou seja, eram povos que passavam ali, você já tinha uma dificuldade de comunicação com esses povos. Sim. Então era muito mais uma medida de apontar, era muito mais uma quantificação ou uma tentativa de apresentação de quantificação. Mas imagina o processo que ia levar até tu apresentar ao cara uma noção de medida. Porque existiam povos, gente, que não eram tão avançados nessa noção de medida. Então nômades não tinham muito tempo para pensar sobre matemática, né, também. Então, ou sobre medidas. Então esses povos nômades que foram, inclusive, um dos, entre muitas aspas, motores para a existência de passar as mercadorias, né, de um lado para o outro, levando determinadas quantidades de mercadoria para outro lugar que não havia sido antes apresentada ou se necessitava, porque muitos povos ficavam parados e tinham os nômades passando. Então as pessoas tinham uma necessidade muito grande de comunicação com os nômades. Então, assim, a medida dessa terceira coisa, o que seria essa terceira coisa para povos que nunca se comunicaram entre eles? Veja que é muito difícil você dizer que existe uma terceira coisa essa, que o que é essa terceira coisa para um nômade e essa terceira coisa para o chinês? Sim. Então, assim, já começa do começo uma complicação. Tem uma saída para eles. Sempre tem, mas eu não quero saber de saída, não. Mas a saída marxista, geralmente, é uma saída que eu considero muito injusta. A saída marxista é tratar o capitalismo como sendo um processo que começa efetivamente no
século XVII, XVIII, como algo relativamente novo. Enquanto a saída, geralmente austríaca, é tratar o capitalismo como um fenômeno do século XIII, do século XIV, que começou nas grandes cidades-estado que haviam na Holanda, que haviam na Itália, e que interagiam efetivamente de forma bem estável com um conjunto de princípios mercadológicos que parecem já representar o capitalismo. Mas como eles usam o cercamento dos campos como o fenômeno originador, eles acabam fugindo historicamente dessas discussões. E desses historiadores consideram esse o berço do capitalismo. E aí, é lógico que nesses séculos posteriores, padrão já é uma coisa muito mais estável, já é uma coisa muito mais universal e muitas vezes muito mais institucionalizado do que no século XIII. E aí eles conseguem fingir que elementos como, por exemplo, o Grande Bazar não foram, de muitas formas, elementos protocapitalistas e que criaram efetivamente a forma que a gente vê o comércio.